Olá a todos, espero que todos estejam bem. Então, essa é a nossa videoaula sobre a austeridade fiscal, especialmente sobre os mitos da austeridade fiscal. Então, essa aula está inserida no módulo 3 do curso, né, Gasto Público e Orçamento. Vocês já assistiram todas as videoaulas, né, relativas ao orçamento público, a classificação de gastos, o que é o sistema de planejamento, a lei de responsabilidade fiscal. E agora nós estamos tratando da austeridade e do tema I, que envolve, né, a lei de responsabilidade fiscal, que tem austeridade embutida, e também a emenda constitucional do gasto. Daí eu coloquei assim os mitos da austeridade. Para onde vamos, né? Eu quero abordar então nessa aula da onde surgiu esse termo austeridade, os interesses econômicos da austeridade e os interesses velados, né? Quais são os mitos da austeridade, né, que existe na literatura econômica, os resultados da austeridade, olhando para a experiência internacional, rapidamente, obviamente, olhando para o Brasil, e uma reflexão, né, final aí. Essas reflexões nós vamos fazendo ao longo do curso, inclusive. Então, a primeira questão importante que eu queria colocar para vocês é que o termo da austeridade, né, ele muda de significado, né? No pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, a austeridade fiscal tinha como significado o fato de as pessoas, os contribuintes com maiores rendas, terem que contribuir com alíquotas do imposto de renda que beirava em torno de 90% a 95%, como aconteceu na Inglaterra no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, austeridade significava, naquele momento, conter o consumo privado, para possibilitar uma forte atuação do Estado na economia para prover os bens públicos, que se deu num contexto de construção do Estado social, a social-democracia na Europa e a construção do Estado social, que nós só fizemos na Constituição de 88. O que vai acontecer com esse termo austeridade fiscal? Ele vai mudar completamente de sentido e ele vai ter sentido, obviamente, oposto, como eu disse, a partir da crise de 2008. E aí, na crise financeira internacional de 2008, que eu já queria sugerir quem assistiu um filme chamado Trabalho Interno, ou Inside Job, que fala sobre as características da crise financeira de 2008, a partir daí, o discurso de austeridade ele ganhou destaque com grupos defendendo a austeridade e os críticos da austeridade, né? E aí, justamente com o aprofundamento da crise na Europa e essa imposição de planos de austeridade nos países periféricos, como o Brasil, resultou, né, num movimento movimentos acadêmicos, inclusive um debate na própria universidade, na academia, com movimentos anti-austeridade. Esse tema ele voltou com tanta força que lá no ano 2010, o termo austeridade ele foi o termo mais pesquisado no dicionário de Webster, um dos mais importantes da língua inglesa. Então, vejo que também teve muita curiosidade. Qual era o significado desse termo? Bom, primeiro eu queria dizer para vocês que não existe o termo austeridade da economia. Ele não tem origem econômica. Esse termo ele foi criado, ele vem da filosofia moral, né? E ele vai aparecer no vocabulário econômico como se fosse uma nova palavra, como se fosse um neologismo, e que essa palavra vai se apropriar de uma carga moral, que o que o termo austeridade significa? Ele significa rigor, disciplina, prudência, né? Reprimir comportamentos perdulários e dispendiosos, né? Claro que ele está associado ao indivíduo, né? E aí, quando se busca um termo da filosofia moral voltado para o indivíduo, e tenta-se fazer essas adequações de forma inadequada para o setor público. E essa associação passa a ser feita, então, no plano econômico, com o significado de corte de gastos. Okay?
Bom, e aí essa associação, né, no âmbito econômico, né, esse sacrifício, né, afinal, foi uma estratégia muito bem concebida, porque, afinal, quem é contra que o indivíduo seja equilibrado, né, que o indivíduo não seja um perdulário, que o indivíduo não tenha rigor, prudência nas suas finanças, né? Então, foi uma estratégia muito bem exitosa, só que ela tem um equívoco, né? Porque ela não se adequa ao orçamento público. O orçamento público ele tem dinâmica oposta ao orçamento do indivíduo. Ou seja, os defensores da austeridade vão usar esse termo da filosofia moral aplicada ao indivíduo, aplicam ao conjunto da economia e fazem uma clara transposição das supostas virtudes do indivíduo no plano para o plano público, sem que se façam as adequadas e necessárias mediações, né? Uma vez que o governo não tem características humanas individuais, né? Mas ela foi bastante exitosa. E aí a difusão desse mito, né, da austeridade, né, do significado do termo que nasce da filosofia moral, não tem no plano econômico, ao levado para o âmbito do governo de forma inadequada, porque não se aplica, né? Nós vamos ver que o orçamento, né, a dinâmica do setor público tem uma dinâmica oposta, né, do setor privado, portanto, não se pode fazer, ou do orçamento da dona de casa. E é justamente essa difusão desse mito da austeridade, com esse significado, vai dar origem ao que nós vamos chamar de dois grandes mitos, né, os mitos da austeridade. O mito da metáfora do orçamento doméstico, que vocês já devem vocês ouvem na televisão dizendo que o governo tem que fazer igual a dona de casa, gastar apenas o que arrecada, o que é uma mentira, uma falácia, um mito. Se isso fosse verdade, nós fecharíamos todos os cursos de ciências econômicas, né? E a outra o outro é o mito da fada de confiança, que esse título foi cunhado pelo Krugman, um economista que ganha o Prêmio Nobel de Economia em 2008. Antes da gente falar especificamente por que não podemos comparar o orçamento doméstico com o orçamento público, é uma mentira, e que mito é esse da fada da confiança? O que são mitos, né? Se vocês lembrarem, o professor Dão, ele apresenta num slide o conceito de mitos também, os mitos da carga tributária, muitos dos tributos no Brasil, a campanha chega de tanto imposto. Quem faz é justamente quem menos paga, né? E aqui, então, nós vamos usar mitos são assim, alguém cria, outros repetem, os demais acreditam e passam adiante. E quanto mais a narrativa é ouvida sem reflexão, mais o mito se torna incontestável e se torna verdade. Então, não vamos mais repetir o mito de que, né, o desafio aqui do processo de aprendizagem, de que o orçamento público é igual ao orçamento da dona de casa. E nós já vamos saber por quê, e eu tenho 3 argumentos para dizer que, explicar o mito de que o orçamento, né, que o orçamento público deve ser gestado, administrado igual ao orçamento da dona de casa, que é chamado metáfora do orçamento público. Bom, por que não podemos e por que isso é uma mentira, é uma falácia, é um mito, mas que ainda segue sendo difundida porque tem como objetivo o corte de gastos. E o cidadão comum, como ele desconhece, ele vai reproduzindo, né? Vai acontecer aquilo que nós falamos, né? Quanto mais a narrativa é ouvida sem reflexão, mais o mito se torna incontestável e se torna verdade. Então, primeira razão, a dona de casa, ela não tem como definir o tamanho do orçamento dela. Não é ela que determina qual é o salário que vai ter o marido. Vamos supor que ela, né, faça a gestão do salário dos filhos e do marido para organizar o orçamento doméstico. O governo não, o governo ele tem capacidade, como está escrito aqui, de definir o seu orçamento. A arrecadação de tributos é fruto de uma decisão política e está ao alcance do governo.
Ele pode tributar mais contribuintes com mais renda, ele pode tributar, instituir o imposto sobre grandes fortunas, né? Ele pode implementar uma tributação sobre o patrimônio igual que tem nos Estados Unidos ou igual que tem no Chile. Veja, a maior alíquota do imposto de renda da pessoa física no Chile é 45%. Então, o governo, aquele grupo de homens que está fazendo a gestão do Estado, ele tem condições, tem capacidade de definir o tamanho do seu orçamento. É uma decisão política. Já a dona de casa, ela não pode definir o salário que cada um vai receber. Então, enquanto uma família não pode definir o salário que recebe, o orçamento público decorre de uma decisão coletiva sobre quem paga e quem recebe, quanto paga e quanto recebe. Né? Inclusive, nós, enquanto sociedade, podemos fazer uma pressão sobre esse governo, sobre o parlamento, sobre as instituições criadas, né, na consolidação do nosso Estado, para justamente ampliar o orçamento público no sentido de direcionar políticas públicas, mais políticas para alguns grupos e menos para outros, conforme a sociedade compreende. Da mesma maneira, o tributo. Né? Veja com a proposta de reforma tributária que foi encaminhada recentemente, né, grupos, né, empresários, donos de restaurantes, eu não vi na mídia que a classe trabalhadora tenha feito uma pressão. Talvez ela tenha feito e a mídia não tenha divulgado, que é o mais comum que acontece. Ok? Então, primeira razão pela qual não se pode comparar orçamento público com o orçamento da dona de casa. A segunda razão por que não se pode fazer essa comparação é porque, né, a dona de casa, ela gasta o que ela arrecada. O governo, ele vai arrecadar o que ele gasta. Veja que são dinâmicas opostas, né? O governo, ele vai fazer o seguinte: quando o governo gasta, parte da renda retorna ao governo sob a forma de tributos. Quanto maior for o gasto, por exemplo, agora eu estou falando aqui gasto no conceito geral, vamos supor que nós vamos fazer um investimento em ciência e tecnologia, gastos, né, investimento em ciência e tecnologia. O gasto público, ele é gasto corrente e gasto de capital. Vamos supor que seja um gasto de capital e ele seja investimento em ciência e tecnologia, ou nós vamos ampliar as universidades, né, enfim. Né, esse gasto, né, quando o governo contrata, faz a licitação, seja, vamos supor, construção de prédios, né, da universidade, né, o que vai acontecer? Ele vai licitar, o setor privado vai construir, vai contratar, ou seja, tem um efeito multiplicador da renda. Né? Quem está construindo é o setor privado, mas tem um efeito multiplicador da renda que vai aumentar o gasto, que por sua vez vai aumentar a tributação e essa tributação ela aumenta, né, a receita do governo. Então, o aumento dos gastos públicos provoca um aumento da receita pública. Já isso não acontece com a dona de casa. Se a dona de casa aumentar o salário, o gasto dela não significa que o salário dos integrantes dessa família vai aumentar. Vejam, isso é um erro crasso, né? Dizer que o orçamento público deve ser gestado igual ao orçamento da dona de casa. Ok? Então, daí aqui no livro eu queria também falar um pouco sobre isso, no livro do Orair Siqueira Gubete, eles fazem uma pesquisa analisando quando é mais importante o Estado brasileiro aumentar o gasto público, né? Quando o efeito multiplicador desse gasto ele é maior num período de crise ou num período de recessão econômica. E daí esses autores, né, que é um estudo que está disponível, eles vão lá fazer um estudo e eles observam, eu já vou mostrar para vocês, né, que, né, na depressão, na crise, o efeito multiplicador do gasto, especialmente investimentos em benefícios sociais e gasto com pessoal, é maior do que em tempos normais. Ou seja, se justifica muito mais o aumentar o gasto público num período de crise, porque o efeito multiplicador é maior, se gastar R$100 retorna 140, 130, né? E do que num período de boom, quando a economia está crescendo, não há necessidade. E veja que no Brasil o que nós temos, né?
o discurso de que é preciso cortar gastos para enfrentar a crise. É a questão de que o que é causa e o que é consequência. Né? A crise, o déficit público, ele é fruto da crise? Ou é a crise que gera déficit público? É a crise que gera déficit público. Veja, a crise da Covid aumentou o déficit público e a dívida pública brasileira. É a crise que gera déficit, não o déficit que gera crise. Ah, nós precisamos cortar o déficit para enfrentar a crise. Não, é o oposto. Ok? Então, essa é a segunda razão pela qual, né, comparar orçamento público com orçamento da dona de casa é um mito. A terceira razão é porque eu pergunto, vocês conhecem alguma dona de casa que tem um banco central? Uma dona de casa que emite moeda? Uma dona de casa que define a taxa de juros, né, do dinheiro que ela vai buscar emprestado? Não. Então, se você não conhece, é porque é mais uma razão pela qual é um erro, uma falácia, uma mentira dizer que o orçamento público tem que ser gestado igual ao orçamento doméstico. Então, as famílias, como elas não emitem moeda, elas não têm capacidade de emitir títulos públicos na sua própria moeda, como faz o governo, e também ela não define a taxa de juros da dívida que ela mesma contrai, as famílias não têm condições, e o governo faz tudo isso, né? É uma falácia dizer que o orçamento público é igual ao orçamento de casa. Toda a gestão macroeconômica de manuseio da taxa de juros, de manuseio da própria tributação como uma política extra-fiscal ou uma política cambial, ela vai ter grandes impactos no orçamento público. Veja os desafios de uma política macroeconômica e querer fazer essa adequação, comparar a complexidade da macroeconomia com a gestão do orçamento do dona de casa é realmente, né, uma falácia. Tampouco o governo é empresa, né? Também tem essas estratégias que são utilizadas que acabam, de certa maneira, tendo um resultado positivo para aqueles que difundem o mito, mas é uma mentira, né? E aí, como nós temos uma cidadania que não tem informação nessa área, não é todo mundo que tem, acaba comprando esses mitos. Então, essa metáfora que compara o orçamento público e familiar, ela é, né, segundo os autores Pedro Rossi e a Esther Dweck, dissimulada e desvirtua as responsabilidades que a política fiscal tem na economia. O que é a política fiscal? O manuseio de um braço do Estado, que é a tributação, de todas as aulas que vocês estudaram, quem, ao fim e ao cabo, paga e quanto paga de tributos, quais grupos, e do outro lado, o gasto público que vai se dar, que vai ter como devolver esse recurso na forma de políticas públicas. Veja que os defensores do neoliberalismo, da redução do tamanho do Estado, eles atuam, de um lado, na tributação, com o mito de que a carga tributária é alta e que pagamos muitos impostos, como nós sabemos, né, que a elite econômica, os que mais tem, são os que menos pagam proporcionalmente, como vocês aprenderam, tanto no imposto de renda quanto no imposto sobre patrimônio, e como também nas primeiras aulas. E, de outro lado, como o orçamento ele tem historicamente foi usado, né, para as políticas sociais, é preciso, a partir de 2017, com a emenda constitucional do teto, já aprovada em 2016, começar também pelo lado do gasto, fazer esses cortes. E aí se vai usar um conjunto de estratégias políticas, e essa estratégia da austeridade, do termo austeridade e seu significado, comparar orçamento público com orçamento da dona de casa, é uma das estratégias. Então, a lógica do orçamento público deve seguir exatamente a lógica oposta do orçamento doméstico. Veja, à medida que o governo faz, se a economia está estagnada, né, vai aumentar o investimento, que daqui a pouco eu vou falar disso, o aumento do investimento vai acontecer se tiver demanda agregada. Se não tem demanda agregada porque tem desemprego e não tem renda, não vai ter aumento de consumo. Então, é portanto, como, né, o próprio Musgrave, que é um autor clássico, né, de finanças públicas, que trata das funções do Estado, e uma das funções do Estado é fazer política econômica para a geração de empregos, ele vai precisar
entrar em campo para reativar a economia. Não significa dizer que ele vai ficar a vida inteira cuidando disso, mas ele precisa colocar essa máquina da economia em marcha para depois ela andar sozinha. Por isso que, inclusive, o próprio estudo do Gobetti vai mostrar, né, esse estudo do Gobetti, que ele pega os dados de 2002 a 2016 no Brasil para ver quais são os multiplicadores do gasto, e eles querem saber quando é mais importante aumentar o gasto público. Né? Quando diz aqui gasto público e ciclo econômico, é mais importante aumentar o gasto público no período que a economia está crescendo ou no período que ela está na crise, na recessão. E aí eles calculam o efeito multiplicador da renda, esse estudo está nas referências, e chegam à conclusão que na depressão o efeito multiplicador do gasto é muito maior do que em tempos normais, ou seja, é mais importante aumentar o gasto público na depressão, na recessão econômica, para tirar a economia da crise. O que nós fizemos no Brasil? Nós aumentamos o corte de gastos para tirar a economia da crise. É por isso que, né, todas as reformas, emenda constitucional do teto, reforma trabalhista, a previdência, contribuem para a não retomada do crescimento econômico. É verdade que ano passado a gente tem a crise da Covid, que vai impactar mais, mas é justamente o oposto do que está o próprio estudo, esse estudo aqui feito pelo IPEA, são economistas do IPEA, mostram o oposto. Se a economia está crescendo na expansão econômica, como é que é a resposta, né, do efeito multiplicador? Ele disse, olha, o multiplicador do gasto ele é menor que 1. Aqui na depressão ele é muito maior do que 1. Então se justifica muito mais aumentar o gasto público na crise do que na expansão econômica. Ok? Essa é uma conclusão importante. Agora, em relação às renúncias de receita, que nós tratamos tanto delas, né, lá atrás, o que diz o estudo? Ele diz que não, a renúncia de receita não é significativa, o multiplicador é 0. Ele diz, tanto é que é por isso que lá em 2011, quando no governo Dilma foi reduzido, aumentado, feito as desonerações fiscais sobre a folha de pagamento, com a justificativa que, desonerando os empresários de aumentar o investimento, isso é uma outra falácia. Né? Ele diz que esse resultado da pesquisa mostra o insucesso daquela política, né, para obter crescimento econômico a partir de 2011, quando foi usado as desonerações fiscais. Ou seja, desonerou, deixou de arrecadar, e essa queda de arrecadação, né, não representou aumento de investimentos no setor privado. O segundo mito da austeridade, que é o que o Krugman chamou de a fada da confiança, o Krugman é o economista que ganha o Prêmio Nobel de Economia, ele diz o seguinte, o que significa isso? Né? O que os defensores do mito da austeridade dizem? Se o governo cortar gastos, isso significa que há uma melhoria no ambiente institucional, e daí os empresários vão confiar mais no governo e aumentar os investimentos. Né? E aí daí que o Krugman diz isso aí, é a fada da confiança, isso está baseado numa fantasia, né? Segundo a qual, se por um lado os governos seriam reféns dos vigilantes invisíveis da dívida e que punem o governo pelo mau comportamento. Porque existiria uma fada de confiança que recompensaria esse bom comportamento, quando na verdade é o seguinte, o investimento público, ele não depende, investimento privado, as empresas não vão aumentar o investimento porque tem uma redução da dívida PIB, né? Não, o investimento privado ele depende de um conjunto de variáveis, do crédito, da taxa de juros, se tem demanda agregada para aquilo que está sendo produzido, se tem força de trabalho qualificada, né? Então tem um conjunto de variáveis, e não se o governo está aumentando, diminuindo a dívida pública, ou cortando, ou aumentando gastos. Eu quero dizer para vocês, é a primeira vez na história do Brasil em que se difundiu no Brasil, quando o governo gasta menos, aumenta o investimento privado. Sempre no Brasil, no século XX, se a gente estudar desde Vargas, sempre que o governo fazia blocos de investimentos, ele tinha grande apoio dos empresários. Por quê? Porque abria oportunidades de negócio para o setor empresarial, porque, na verdade, o Estado investe em rodovia, ferrovia, petróleo, telecomunicação, mas ele
licita, e quem executa, na verdade, é o setor privado. Então, abria oportunidades de negócio e fazia a economia crescer. Agora a coisa se inverteu, vejam vocês. Bom, aonde que o Krugman diz, né, eu deixei aqui a referência bibliográfica e também eu deixei uma outra referência de um estudo aqui de 2018 que mostra o impacto da austeridade no Brasil. Então a pergunta é, o empresário aumenta o investimento quando aumenta a demanda ou quando reduz a demanda? Ele vai aumentar o investimento quando aumenta a demanda. E se houver redução do gasto público em momentos de crise, estamos em crise, se o governo aumentar o gasto, se cortar ainda mais o gasto, o que vai acontecer? O Estado vai reduzir o gasto e vai aumentar a crise. Tem o exemplo claro da renda emergencial que foi paga no passado, que tem estudos do grupo de macroeconomia e desigualdade, que eu vou usar numa outra aula, e que mostra, né, que o crescimento, o buraco, né, o resultado do PIB teria sido muito mais grave do que foi. Então, a economia, a demanda agregada, né, é a soma do todo o consumo das famílias, é a soma dos investimentos das empresas, é a soma dos gastos do governo, mais o comércio internacional, aqui importação mais exportação. Se tudo está em crise, né, as famílias não consomem, ou não cresce o consumo aqui, porque há 15 milhões de desempregados, né, na verdade 20, né, mais do que os 15, porque tem o desalento. Não há investimento do setor privado, porque não há expectativa de aumento de demanda, né, não há expectativa de lucro em função de todas essas variáveis, não vai ser aumentando o comércio internacional que vai tirar a economia da crise. Né? Então, vai ser sim um aumento de gasto público. E, então, vamos dizer, né, os dois autores, os três aí que eu estou usando ou mais, né, nessa aula, eles vão dizer, então, que a austeridade ela é uma ideia equivocada do ponto de vista social, porque ela vai propor corte de gastos justamente das políticas sociais, aquelas que atendem saúde, educação e assistência social. E o Dão colocou numa das aulas, né, que a redução do índice de Gini no Brasil, ela se dá, os dados lá de 2009, não pelo sistema tributário, mas pela política do gasto. Então, se tu cortar o gasto, a desigualdade vai aumentar mais ainda. Ela também é contraproducente do ponto de vista do crescimento econômico, do equilíbrio fiscal, porque, como eu já mostrei para você, se cortar o gasto, o que vai acontecer? Vai cortar o gasto, não vai aumentar a demanda agregada, não vai ter os investimentos públicos, não tem aumento de demanda agregada, e se o Estado reduzir G, a crise vai aumentar. E ela é contraproducente também do ponto de vista do equilíbrio fiscal, porque se cortar gastos, né, não há retomada do crescimento econômico, e se não retoma o crescimento econômico, a arrecadação também não cresce. E se a arrecadação não cresce, né, ou cai, a arrecadação tende a aumentar o desequilíbrio. Okay? Então, a defesa da austeridade fiscal, ela é, na verdade, uma imposição de interesse de um determinado grupo, né, que tem os seus ganhos na forma de ganhos financeiros, na forma de juros, né, via mercado financeiro. É uma política de classe ou uma resposta de uma resposta dos governos às demandas do mercado. E aqui fala-se mercados, são grupos, meia dúzia de grupos econômicos que estabelecem poder político sobre o parlamento, sobre o executivo, né? E esse é grupo de elites econômicas aqui, não é elite cultural, não. Né? Estamos falando de poder econômico à custa dos direitos sociais. É preciso reduzir o espaço da universidade, é preciso fazer a reforma trabalhista, fazer o trabalhador da cana-de-açúcar trabalhe até os 65, 70 anos, ou seja, fragilização e aumento da desigualdade, como a gente já está vendo, né, desde 2017. Nós temos aumento do índice de Gini. Então, né, qual é o grupo que se beneficia com a austeridade, como e por quê? Então vamos lá, está reduzindo o gasto, redução do gasto público aumenta a crise, né, conforme o estudo do Gobetti colocou.
não tem o efeito multiplicador, não há retomada, a máquina da economia segue parada. O aumento do gasto público pode ser em universidades, pode ser em saúde, pode ser em educação, pode ser em construção de rodovias, né? Porque isso vai fazer com que a mão de obra do setor privado seja contratada, vai ter pagamento de salários, e esses salários serão gastos na compra de diversos consumo de alimentos e outros produtos, que vai gerar um efeito multiplicador, uma cadeia. Se isso não acontecer, tem uma redução de gasto, um aumento do desemprego, uma redução da renda, mas, por outro lado, tem um aumento da lucratividade. Vejam vocês que na brutal crise de 2020, nós tivemos 11 novos bilionários no Brasil e o aumento da desigualdade. Então, a crise e o corte de gastos, ela vai beneficiar um grupo. Okay? Além disso, o corte de gastos e a redução de obrigações sociais, né? Como, por exemplo, as políticas nas áreas de educação, né? Temos muitos alunos que vivem de bolsas, e essas bolsas foram sendo extintas, cortadas, vejo que não é muito recurso, o próprio Bolsa Família, que é tão criminalizado, né? E abre espaço para cortes de impostos de quem? Daqueles que ainda pagam proporcionalmente menos tributos. Então, quando a gente discute no Brasil, quando se difunde que a carga tributária é alta, não é que ela é alta para aquele que tem menor renda, tem até 3 salários mínimos. Agora, aquele que recebe 30, ou aquele que recebe rendas de lucros e dividendos, ela é muito baixa, comparativamente à experiência internacional. Então, quando fica se dizendo que a carga tributária é alta, na verdade está abrindo espaço para fazer cortes da carga tributária, que ao mesmo tempo, pela ótica do gasto, difunde a austeridade, porque quer fazer cortes do orçamento para beneficiar aquele grupo que está se beneficiando pela remuneração, pela financiarização da economia, que no Brasil passa pela gestão da dívida pública, pela dívida pública mobiliária, aquela de papéis, né, de títulos públicos. E assim, a redução da quantidade e da qualidade de serviços públicos abre espaço para a oferta dos serviços privados, como saúde, educação e outras áreas, que é aquela aula lá que o Dão falou para vocês, que ele desloca aquela linha entre o que é direito e o que é serviços, né? Entre o público e o privado. Deixei mais uma referência aqui para vocês e dizer também que, segundo todos os autores que eu estou usando aqui, eles vão dizer que a austeridade é um dos pilares do neoliberalismo, né, junto com o processo de liberalização dos mercados e do processo das privatizações, a retirada do Estado. E essa austeridade ela tem como objetivo defesa de interesses específicos, aumento do poder pequeno número de grandes corporações, e isso tem trazido, os próprios dados no Brasil mostram aumento da desigualdade. Isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Os próprios livros do Piketty, né, vão colocar, né, as ideologias desigualitárias, e como que também no resto do mundo houve um aumento da desigualdade no topo. E esse aumento da desigualdade vai levar à fragilização da democracia, porque, né, a desigualdade ela é ruim do ponto de vista econômico e ela é ruim do ponto de vista político, né? Do ponto de vista econômico, tu veda a possibilidade, né? Tu retira renda que poderia ser destinada à demanda agregada para ativar a economia, e ela é nociva do ponto de vista da democracia, porque tu tem um pequeno grupo tão poderoso que é ele que leva o projeto de lei pronto para o Congresso Nacional, para o Legislativo, para o Executivo, ou seja, né, não há chance de se aprovar uma reforma tributária progressiva, ou não há chance de se aprovar uma mudança, né, a favor da classe trabalhadora na questão previdenciária, por exemplo. Okay? Então, nós votamos, achamos que a grande massa de trabalhadores, né, de um grupo vota, acha que espera algo do seu representante, mas, na verdade, aquela democracia está por o bloco né, que é aqueles BBBB e outros, né, grupos de poder que estão configurados na sociedade.
esse gráfico aqui, ele é interessante porque ele mostra, né, casos de países que adotaram o corte, que é aquilo que foi chamado de a fada da confiança, né? Então os estados nacionais que cortaram gastos, esses estados nacionais tiveram crescimento econômico, de todos esses aqui, em diferentes períodos, apenas em 2 isso aconteceu. Nos demais teve aprofundamento da crise. Então é importante, né? Estou quase terminando aqui, né? É importante ver que essas experiências históricas, elas mostram que a austeridade ela é contraproducente, porque ela tende a provocar uma queda no crescimento econômico, ela vai aumentar a dívida pública, porque ela provoca queda na arrecadação, e você sabe que o gasto do orçamento público ele é mais ou menos rígido, né? Não tem como demitir os professores, não tem como exonerar os médicos e assim por diante, seria o caos, né, se isso acontecesse. Pelo contrário, nas grandes crises, né, o Estado ele é chamado. Uma grande enchente, a defesa civil, né? Quando eu me sinto injustiçado, busco justiça gratuita, e assim sucessivamente. Então, além disso, a austeridade ela é seletiva, porque, na verdade, o corte de gastos ele vai ocorrer em saúde, educação, assistência, e vai afetar justamente aqueles cidadãos, né, que são mais dependentes dos gastos sociais, que são as mulheres, os negros e os mais pobres, né? E aí, para encerrar, queria mostrar para vocês o que aconteceu com o Brasil a partir do Levi, primeiro ano de governo Dilma, aqui, maio de 2015, quando o Levi adota os cortes de gastos, que depois vão ser aprofundados com a emenda constitucional 95, e toda essa ideologia, essa equipe de governo que está lá desde o impeachment. Mas a austeridade já começa aqui com o Levi no Ministério da Economia no primeiro ano do início do segundo mandato da presidente Dilma. Veja, aqui começou o corte de gastos, olha o que acontece com a taxa de desemprego, né? Até 2016. Da mesma maneira, o que aconteceu com o PIB, né? Então, austeridade fiscal, aumento da taxa de desemprego, austeridade fiscal provocou queda no crescimento econômico, isso aqui são dados do Brasil, e ao mesmo tempo aumento da dívida pública, da razão dívida pública PIB, que o numerador pode estar constante, mas o denominador é o PIB, e o PIB, como tem queda no PIB, o resultado vai ser isso aqui, aumento da razão dívida PIB. E aí isso tudo, na verdade, vai mostrar que existe, na verdade, a austeridade traz um círculo vicioso e não virtuoso, né? Que tu corta investimentos públicos, deixa de fazer os investimentos em saúde, em assistência, em educação, em investimento em infraestrutura, né? Diferente do que estão fazendo a Europa, que está fazendo a Europa para os Estados Unidos, reduz a demanda privada, porque tu não contrata do setor privado para puxar a economia, para retomar, seja para abertura de rodovias, seja para investimento em infraestrutura, em energia, pelo contrário. Isso provoca queda do crescimento econômico, queda da arrecadação, que, por sinal, vai piorar o desequilíbrio fiscal. É aquilo que eu falei para vocês, o paciente está morrendo, né? O paciente está morrendo, ao invés da a equipe médica trocar o remédio, ela vai aumentar a dosagem do mesmo remédio. Então, é isso que a austeridade leva. Eu mostrei para vocês por que é um mito, né? As pesquisas brasileiras, as pesquisas internacionais mostrando os resultados, as 3 razões que não dá para comparar orçamento público ao orçamento da dona de casa, menos que vocês conheçam alguém que é dona de casa, que tenha Banco Central, que faça política macroeconômica, e o mito da fada da confiança, né? E quais são as consequências da austeridade no caso da economia brasileira. Então, a pergunta é: para onde vamos? Né? A difusão dos mitos da austeridade tem como objetivo reduzir o tamanho do Estado, né? Aumentar o espaço, reduzir as políticas públicas na área de saúde, na área de educação, na área de investimento em ciência e tecnologia,
e desconfigurar a nossa carta social, nosso estado de bem-estar social, que está previsto lá na Constituição de 1988. E para onde vamos? Né? Aí eu deixo a pergunta para vocês refletirem, porque nós já temos alguns indicadores que mostram, né, o que aconteceu com a desigualdade, o acesso à educação, enfim, que nós vimos todas as pesquisas, né, e o Dan colocou lá nas aulas dele, e eu também tenho outros dados, mas não vou apresentar agora. Jorge! Então, o que nós observamos? Que a redução da desigualdade no Brasil, né? Como é que nós reduzimos nosso índice de Gini? Se a gente pegar lá desde o final dos anos 90, né? Com a política de gasto, né? O orçamento da Seguridade Social, o gasto público dele é uma linha crescente nas áreas da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. Então, as políticas de universalização do gasto, como inclusive o SUS, ele faz distribuição de renda, que apesar de, por exemplo, não ter o rico também usar o SUS em política de transplante, por exemplo, mas ele não usa os postos são para as pessoas que estão em níveis de renda mais baixos. Então, nós só conseguimos reduzir as desigualdades no Brasil via política sobre a ótica do gasto, porque não fizemos a tributação progressiva. Com o corte de gastos, com a emenda constitucional 95, principalmente, e essa difusão da austeridade, o índice de Gini vem crescendo. Ora, se nós não fizermos uma tributação progressiva e continuarmos cortando o gasto, o que vai acontecer com a desigualdade no Brasil? Os dados já estão mostrando. Então, reflitam. Quem é que vai reduzir desigualdade? O mercado? E assim eu encerro com essas reflexões, então. Ok, gente? Muito obrigada. Eu vou deixar também uma fonte aqui de um estudo de um centro holandês que mostra que os países que hoje estão fazendo experiências na contramão da austeridade fiscal, né? Países como Alemanha, França e Estados Unidos, que hoje estão estatizando serviços de saneamento, energia, coleta do lixo, em oposição ao que nós estamos fazendo no Brasil. Isso aí ainda antes da pandemia. Tá bom, gente? Muito obrigada, então, e boa leitura. Deixei um texto lá sobre os mitos, um texto muito curtinho sobre os mitos da austeridade que eu escrevi.